os partidos de esquerda do mundo que se reuniram em Xangai, com todas as figurinhas do mundo comunista, e vocês façam ideia de quem estava lá. Foi claro o Partido Comunista Chinês mandando os partidos se aproveitarem do coronavírus, da crise de saúde mundial e principalmente da econômica que viria na sequência, para ganhar terreno junto à opinião pública e destruir, no caso do Brasil, Jair Bolsonaro, o presidente eleito. A situação está ficando muito grave, porque a gente só vê avançar, a gente só vê ir à frente o Partido Comunista, a gente só vê ir à frente os vermelhos, a gente só vê ir à frente aqueles que querem o Brasil lá embaixo. E o motivo você vai... 3 pontos, conclusão, portanto, saber daqui a pouco aqui. O Partido Comunista Chinês está patrocinando, entre aspas, partidos do Brasil também. Está patrocinando até coronel no Nordeste, que insiste em continuar sendo candidato à presidência e insiste em continuar bebendo e fazendo alvoroço violento nas ruas e insiste em continuar falando besteira. E as pessoas insistem em segui-lo. Principalmente lá em Fortaleza. No resto do país ele virou piada. Mas o Partido Comunista Chinês não brinca. O Partido Comunista Chinês mandou aqui para a Embaixada do Brasil o cidadão que cooptou deputados, políticos, autoridades argentinas e conseguiu das autoridades argentinas, no tempo de Cristina Kirchner, até uma área do território argentino e construiu, a título de contrato, uma base de lançamento de foguetes, que, na verdade, se transformou, e logo do começo nem se transformou, foi construída como uma base militar chinesa na Argentina, na Patagônia. E eles insistem em movimentar essa base. A base é militar, é de lançamento de foguetes e passa a ser, portanto, base de estratégia militar para almoxarifado e lançamento de mísseis. Lugar estratégico ali na Argentina. América do Sul. A 6.000 quilômetros da América do Norte. E nós continuamos a assistir tudo isso passivamente, porque eu quero que vocês se recordem que no tempo em que esse chinês da embaixada estava na Argentina, comprando, como comprou, está comprando e como comprará no Brasil, o apoio de políticos, autoridades, para também, a exemplo da Argentina, tomar terreno, tomar área, através de acordos. Só que desta vez são acordos comerciais.
travestida de capitalista, A China se diz livre, entre aspas, diz que gosta da democracia, entre aspas. Eu tenho fotos aqui de uma comitiva chinesa. Se você vir, você não acredita. E pasmem. O comunicado do Partido Comunista Chinês avisa os comunistas do mundo que agora é hora de avançar. Está programado, atenção Brasil, a agenda de viagens para o Brasil, setembro, 800 empresários chineses que vão aterrissar aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande. 800 empresários chineses. Agora, entre eu e você aqui. Você acha que empresário chinês tem autonomia? Você acha que empresário chinês, a empresa é dele? Você acha que empresário chinês é rico, milionário? Você pode até achar, assim como eu acho. Achava. E depois de ler, você, como eu, fica sem dormir, preocupado com a nação brasileira, preocupado com o Estado do Brasil que vai ser entregue, vendido, vai ser trocado por dólar. Porque a China tem muito dólar. Vai ser trocado pelo capital de sobra que a China tem. E nós vamos fazer o que com o dólar se nós seremos um país controlado pelo comunismo chinês, que é um dos piores e mais violentos de todos, que é um dos mais nocivos porque é mentiroso, é falso. A China é a tua amiga até debaixo d'água, na vida e na morte. Conte com a China. Com a China comunista. Ô, China, e agora? Eu estou passando fome. Compra comida minha. Mas, tá bom. Daí, então, mas agora eu quero 1000 vezes mais o valor. E o conceito de falta de liberdade na China não fica só assim no ir e vir. Fica também em ameaças, como está fazendo hoje o prefeito de Teresópolis. A partir de hoje, em Teresópolis, o teu SIC, o seu CPF, é CPF, né? Cadastro de Pessoa Física. O teu CPF, você lembra do teu? O teu é par ou é ímpar? Hoje é dia... Que dia é hoje, hein? 15. Hoje é ímpar. Eu não posso sair na rua, o meu é par. Eu não posso sair na rua, lá em Teresópolis. Não, estou falando sério. Você que tem o CPF par não pode sair à rua em Teresópolis, porque se você sair, o prefeito tem um decreto que vale mais do que o decreto do presidente da República. Aí, começou já o comunismo. O prefeito fez um decreto que vale mais do que o decreto do presidente da República, para as negas dele, né? E é amparado pelo governador, porque eles são assim. O prefeito é do PPS. E se você sair na rua, ele joga em cima de você. Olha só.
a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que são obrigados a acatar a ordem superior. A não ser que tenha um comandante, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que tenha o ritual de guerra. Ordem mal dada, ordem absurda é ordem não cumprida. E ordem dada é ordem cumprida desde que tenha bom senso. Lembrando que o policial civil, o policial municipal, o policial militar, eles têm família. E todos da família têm CPF. A rua vai ficar cheia de crianças. A rua vai ficar cheia de crianças. Em Teresópolis, a cidade da... Que coisa linda! Cidade da criança. No supermercado tem criança, com adulto que tem hoje em dia... É ímpar, né? É ímpar. Que coisa maluca, né? São medidas que esses caras tomam pensando ser eles mais do que um andarilho. E eles não são mais do que andarilhos. Não são menos também, são andarilhos. Num cargo são. Estão, perdão. E aí? E aí é que eles têm que responder, têm que ter responsabilidade e responder por ela. Mas quem que vai responder pela sua responsabilidade? Não. Então, veja só, São Paulo você não pode sair com o carro de chapa par e ímpar. Hoje saem os carros de ímpar. Em Teresópolis saem as pessoas de CPF ímpar. E aí começou. Campos de concentração, campos de amontoado de gente. São Paulo está querendo dar cestas básicas para aqueles que perderem emprego, tiverem dificuldade. Cestas básicas, bilhões, milhões em cestas básicas. A troco de quê? O que é? Ah, tá. Quem nasce agora diz que nasce com CPF e passaporte. Tadinha das crianças. Eu, se fosse médico... Como chama o médico? Como chama o médico que faz parto? Não. Não é ginecologista, é obstetra. Se eu sou ele, eu olho antes de tirar a criança e eu falo para ela assim, tem certeza que você quer vir? A criança vai falar, já vai nascer com SIC e RG, com CPF e RG. A criança fala, volta, 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 volta. Você que vai fazer criança também naquela noite cheia de vinho, música bonita, luzes, aquele negócio todo, cheio de, ai, neném, não te aguento. Presta atenção e vai tomar um banho gelado, viu? Porque olha a situação disso que nós arrumamos para nós. Olha o mundo que nós fizemos para nós. O ministro da Saúde falou agora ao vivo, tem que subir um pouquinho para variar, aprender a subir. A vida é feita de escolhas. Decidi sair. Disse que deixou planos para o Covid-19 para serem usados e agradeceu o presidente. Saiu. Alô, Moro! Ô, Moro, ó, saiu. Não aguentou o cheiro da brilhantina. Mas ninguém foi lá falar para ele, sai agora para desestabilizar o governo. Ninguém foi falar para ele, sai porque você tem uma biografia e você pode ser candidato. Mesmo se não for candidato, o próximo te chama. Ou vai e ameaça para ver se ele te coloca no Supremo. Ia ser mais um do mesmo, pelo jeito, né? Com todo respeito ao Supremo e ao meu ex-herói. Então é isso, minha gente.
Estamos vivendo nesta era em que o partido chinês está comprando tudo. E eles vêm agora em setembro para comprar tudo também. E agora os comunistas, os bandidos que assaltaram o Brasil, os caras que meteram a mão em tudo, tira o ministrão aí, querem virar o pai da hidrocloroquina, igual fez o governador de São Paulo lá com hidroxicloroquina, a cloroquina. Igual fez o governador com o chefe do controle da pandemia, não sei o quê, doutor Wipe. Coitado do secretário de saúde, que é um competente, né? Um jeito de falar para ele, dá licença. A hidrocloroquina, a hidroxicloroquina, ela tem salvo vidas e tem protocolo de Universidade do Brasil, Universidade Federal do Brasil. Tem um protocolo de Universidade Federal. Se procurar, até acha aí, viu? 400, olha como eu lembro, 400 miligramas de hidroxicloroquina no primeiro dia no almoço, 400 na janta, no primeiro são 2. No terceiro, 1, quarto, 1 e quinto, 1. E depois, 1 a cada semana, zerando completamente, associadas ao antibiótico azitromicina, e associado a 60 miligramas de fosfato, de um sal aí do zinco, de zinco, a 60, no mínimo, 60 miligramas de zinco. Paralelo a isso, se viu também a confirmação da funcionalidade da vermixitina, dose única, inclusive. Na farmácia vende aquela caixinha vermelha de vermífugo, chamado vermixitina. É dose única. E fora isso, se descobriu também que o anticoagulante combate também o vírus. Ontem tinha um alarme nas redes alarmistas, dizendo que agora não ataca só o pulmão, ataca o coração, o cérebro, o rim, Tamo fodido. Só que eu quero lembrar vocês uma coisa. O ministro que saiu, por exemplo, e o outro que saiu, por exemplo, é ministro de Estado, é ministro de um país. É claro que ele tem que pensar na ciência, é claro. Mas ele é ministro. Ele tem que pensar no conjunto. Se o chefe da nação está preocupado e já começou e está provado que agora está estourando. Se não der marcha ré, não dá mais tempo de voltar. Vai estourar. E se estourar, vocês não façam ideia o que pode acontecer. A minha geração, a sua geração, não viu a desgraceira que poderia vir por aí. Ainda bem que temos o presidente que temos. E que tem que ser apoiado, porque ele só tem a nós para receber apoio. A hidroxicloroquina, com esse tratamento que eu falei aqui nesse protocolo, que é da Universidade Federal lá do Nordeste, do Norte, é Piauí ou Ceará? É Piauí, né? É uma universidade federal, Faculdade de Medicina, Universidade de Medicina. Faculdade de Medicina na universidade. São professores doutores que assinaram, uma mulher e um homem,
professores doutores. Esse procedimento custa $5 por mês para cada paciente. O tratamento, $5. Vou pôr para real, R$5. Aí vem aquele virologista lá, que está sob suspeição agora, e que, em nome do Trump, ocupou lá o púlpito da Casa Branca para falar dos procedimentos e levar para um remédio chamado Remdesivir, com a hidroxicloroquina, $5 dinheiros, $5, R$5. Com o Remdesivir, $5.000, $5.000. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, vezes $5.000. Ô, Gilberto, mas você está falando de salvar vida. Hidroxicloroquina associada a azitromicina e zinco. O zinco impulsiona a hidroxicloroquina. O zinco enche a hidroxicloroquina, potencializa a hidroxicloroquina. R$5. Mas então por que eles insistem no Remdesivir? E ainda tem que tomar mais tempo. Senhoras e senhores, eu estava vendo aqui, esse remédio tem ligação com Bill Gates, com o Soros e com aquele médico que ganha royalty vendendo Remdesivir, e com a China, e com o laboratório de Wuhan. Esse homem trabalhou lá. Pô, teoria da conspiração. O mundo agora só tem teoria de conspiração. Mas se você for estudar, você vai chegar nisso que eu cheguei. A hidroxicloroquina, R$5 por paciente. Tem 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 200 e tanto no Brasil. Já são 500 milhões de doses. Garantida aí. Não falei da Europa e não falei da Ásia. E não falei... Atenção, hein? Europa tem lá a Rússia. A Ásia tem ali Japão. Tem a China. As Coreias. E aí você vê quanto vai dar de royalty o Remdesivir. Que já deve ter no Brasil, não sei, preciso saber quanto custa, mas está aqui. O estudo americano diz que é $5.000 por mês por paciente. Não, mas não é todo mundo que vai pegar dos 300 milhões. Não, só falei que é para você fazer as contas do royalty. Se fosse 0,5%, 0,25%, 1%, 2%, 3%, 4%, sendo que a hidroxicloroquina custa R$5 para cada paciente. Está comprovado? Nenhum deles. Ah, mas não vai sair a vacina? A vacina está sendo patrocinada pelo Bill Gates, que quer colocar um nanochip dentro de cada vacina, com a alegação de controlar o nível viral de cada ser humano. Você acredita? O Bill Gates, que manja lá da Microsoft, esse negócio. Nanocell. Você já pensou? Um nanochip dentro da vacina que você toma? E também estou sabendo, numa denúncia de uma colega daquele professor do Trump, que ocupa a Casa Branca lá, conselheiro dele para o vírus chinês, que ele faz parte de uma história inacreditável
que mandou prender uma cientista americana por 5 anos, sem motivo, invadiram a casa dela, acabaram com a vida dela, com o marido dela, porque ela havia descoberto um antídoto. Remdesivir? Não sei, um antídoto. E ela denuncia o seguinte: as vacinas do H1N1 são compostas também de alguns elementos do coronavírus. Foi feito isso com segundas intenções. Eu acho que tomo vacina para gripe há mais de 10 anos. É o que eu falo, está escrito aqui. Hidroxicloroquina, hidroxicloroquina, hidrocloroquina, são palavras associadas, ou simplesmente só a cloroquina. A hidroxo aqui na cadeia da composição molecular da cloroquina, quando tem o O, eles acoplam o H, põem o O2 e fica hidro. Fica hidroxo, porque é oxigenada, então fica O2, né? Fica água oxigenada cloroquina. Pronto. Tá bom? Fica água oxigenada cloroquina. Então, meus amigos, ou H-cloroquina também pode escrever H-cloroquina. Eu ia fazer aqui o desenho da composição, mas não precisa. E é isso que está acontecendo. E diante de tudo isso, agora até PT está querendo hidroxicloroquina. Está querendo ser o pai da hidroxicloroquina. Junto com o IP, com o pai do IP, aquele negócio todo. PSOL. Não é? E é isso que está acontecendo no mundo com o partido que quer dominar o planeta e vai vir comprar o Brasil. O resto que ele não comprou vem em setembro com 800 pessoas aqui. Hoje pela manhã fizeram um protesto em frente à embaixada chinesa, que ficou brava e está ameaçando invadir o Brasil. Militarmente. Está ameaçando segmentar os contratos com o Brasil. Amigos da TV Leão, o Brasil hoje depende 100% economicamente da China. Como somos idiotas. Os Estados Unidos se dobraram à indústria chinesa, ao campus industrial chinês, porque um empregado, um trabalhador americano ganharia para fazer um iPhone no mínimo uns 4 mil, 3 mil dólares por mês, o baixo. E na China ganha 100 dólares. 100 dólares. Nos Estados Unidos seria 1.000 por semana. Então vamos levar para a China. O Brasil compra produtos da China porque aqui custaria um salário mínimo para empregar costureiras, bordadeiras no campo têxtil. Na China, 100 dólares. Para fabricar um Samsung, a Coreia do Sul teria que pagar não sei quantos dinheiro lá, a mesma coisa que os Estados Unidos no dinheiro deles. Na China, 100 dinheiro, 10 dinheiro deles. O mundo, a China preparou a armadilha, um alçapão. O partido, perdão, não é o chinês. O chinês é um povo tão maravilhoso. Eu tenho amigos chineses aqui na Liberdade, maravilhosos. Ali na Barra Funda. Não são eles, é o Partido Comunista Chinês. Aquele bandido que assaltou o aeroporto e levou para o galpão
tudo quanto é respirador, esse negócio todo. O mundo ficou tão dependente da China que todos os respiradores, que o vírus é chinês, né? O veneno é chinês. Foi fabricado lá e espalhado de propósito para o mundo. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde disse, né, se comprovou agora, que a China pediu, entre aspas, mandou, né, que eles não divulgassem o espalhamento do vírus durante 6 semanas. Eles mandam um vírus e a solução do vírus, o remédio foi patenteado lá. Os Estados Unidos mandaram Remdesivir para lá, para ajudar lá na cura. Eles patentearam, porque não estava em estudo, eles patentearam. Os respiradores todos do mundo inteiro vêm da onde? Da China. Por que não comprou do Brasil? Porque ela já se antecipou. Aquelas festinhas com políticos, com empresários, com Maia, com deputados, senadores, governadores, aquela festinha que todo mundo foi para Xangai, todo mundo foi para a China veio para cá, o primeiro-ministro chinês desembarcou aí, teve manifestação no aeroporto de Brasília, pegaram o ursinho Pooh, porque o apelido do Xi Jinping é Pooh, é o ursinho Pooh. Levaram um monte de guarda-chuva amarelo, porque Hong Kong, quando a China foi brigar com Hong Kong, os guardas, quando teve a manifestação em Hong Kong, os guardas usavam gás-pimenta. Os manifestantes começaram a abrir guarda-chuva contra o gás-pimenta, amarelos. Olha isso, olha a história. E nessa festa toda, deu no que deu. Então nós somos dependentes da China, comercialmente, financeiramente. Então está na hora de desmamar. Quando você dá um remédio toda vez, todo dia, toda hora, para dor de cabeça, para a dor de cabeça. Dor de cabeça, para a dor de cabeça. Você vicia. Você vicia. Tudo na vida vicia. Sexo vicia. Tomar muita água vicia. Tomar pouca água vicia. O ser humano é podre. Ele vicia fácil. É só dar facilidade para ele que ele vicia fácil. Então nós temos que desmamar, desacostumar, sair, ir tirando. Japão já tirou, as indústrias já avisou, a China vai ficar sem a indústria pesada e indústria de produção e complexa. Está voltando para o Japão. Alô? O Japão tirou, já avisou, estão saindo, Mitsubishi está saindo, tudo quanto é empresa de automobilística, de peças, a pesada e as complexas. A Coreia do Sul, Samsung, Hyundai, saindo. A América está acordando, pedindo de volta. E o Brasil deveria, que usa tantos produtos, quase tudo chinês também, e que depende dos contratos de venda de soja, tem medo de perder isso aí, que não deveria, porque eu prefiro passar uma crise dessa sabendo que é em nome do Brasil do que uma crise dessa sabendo que a culpa disso é chinês. E trazer de volta milhões de empregos, trazer de volta milhões de impostos, trazer de volta os produtos made in Brasil. Ou simplesmente como era antes, feito à mão no Brasil. Feito no Brasil, fabricado no Brasil. Não precisa ir para a China. A Argentina precisando de emprego. Mercosul aberto. Os argentinos criam vergonha na cara e arrancam os comunistas também. Venezuela está para mudar. Força-tarefa americana já está encostada lá na costa da Venezuela.
Bem na frente de Caracas, ali assim, ó. Se abrir a janela em Caracas, vai vir um coronel americano falar assim, ó. Geraldo. Tá assim. Então já é hora de começar a trazer. Não quer quebrar contrato, não. Ah, não, mas aí nós quebramos. Não, não quebramos. Ah, faz 1 milhão de peças. Faz, joga lá 800 e começa a fabricar 200 mil aqui. Começa a estudar jeito de baratear isso aí sem fazer sangrar a classe operária, trabalhadora. Esse negócio de classe operária, os trabalhadores, os funcionários da empresa. Muito discurso petista esse negócio de classe trabalhadora. Então nós temos que criar juízo, ter juízo. E como é que nós vamos ter juízo? Matando a possibilidade, acabando com a possibilidade da corrupção voltar como está agora, em tribunais, em venda de sentenças como o da Bahia. 4 desembargadores, 3 juízes viraram réus. Que vergonha para o Poder Judiciário, que vergonha. Acharam um jeito de apoiar os tribunais superiores do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, os 33. Apoiar o Supremo. Dar a eles voto de confiança, mas apoiar principalmente o presidente do Brasil eleito por nós. Porque senão não vale nada. Porque senão não vale nada. E o grande antídoto dessa praga que está lá em Brasília, na Câmara e no Senado, é em outubro. Agora vai ser municipal, mas depois vai chegar a vez deles. Põe para correr, põe nego para caçar sapo com bodoque, põe para correr esses vagabundos. Na minha casa chegou aí, semana passada, o desespero por causa das mortes anunciadas pelas redes de comunicação. E eu corri atrás das redes de comunicação. E aí o Rubão, que não é bobo nem nada, o Rubão me ligou e falou assim, meu filho, toma aqui um dado importante para você. Tá todo mundo aí reclamando que morre gente, que isso e que aquilo. Eu falei, pois é, cara, é a minha situação. Não tem situação não, meu filho, quer ver? E me mandou aqui para que você tome consciência. Já mandei para um monte de amigos de grupos que têm autoridades aí. Rubens da Foco. Então vamos lá, Rubão. Tá aqui. IBGE. IBGE que ainda não... Oh, mas não vai abrir? O IBGE que ainda não lançou os dados de 2019. Mas eu tenho aqui até 2018. Eu sei de cor, mas eu queria abrir aqui que eu não estou conseguindo. Por que será, né, que eu não estou conseguindo abrir? Tá aqui, ó. É o seguinte, mas já sei até onde eu vou buscar. Presta atenção, hein? Dados oficiais do IBGE. Sabendo, não estou falando besteira. Agora eu saí. Vamos lá. 2016. 2016. Morreram no Brasil em 2016, segundo o IBGE, 1.288.856. Certo? Certo. Em São Paulo, em 2016, morreram 297.031 pessoas. No Rio de Janeiro, em 2017, morreram 139.900, 140 mil pessoas em 2017.
não, 2016, perdão, 2016. Em 2017, no Brasil, em 2016, 1.288.000. Em 2017, 1.292.000, sendo que em São Paulo morreram 295.922 pessoas, 296 mil. E no Rio de Janeiro, 137 mil pessoas. Presta atenção. Tem Amazonas também, que é bom falar, porque estão falando, está morrendo muita gente no Amazonas. Você divide por 12 isso que eu falei, e você vai ver por mês quanto morre. Né? 2018, no Brasil, 1.283.000. 17, 1.292.000. 2016, 1.288.000. Estão entendendo? Em 2018, São Paulo, 298.533. Rio de Janeiro, 141.000 pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deu para você? Capite o que eu estou dizendo? Hein? Eu estou dizendo que não existe, por enquanto, em levantamentos dos meses no Brasil, uma gritante diferença de mortalidade. Segundo estatística do Registro Civil, a fonte é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Então, tá na hora da gente saber o quê? Que morre isso aqui por ano, a gente sabe, né? Quantos morrem por ano no Brasil? 1.200.000 e parará. 1.280.000, 1.290.000, 1.270.000, 1.290.000, 1.300.000, 1.298.000. Entenderam? Em São Paulo, quantos morreram até agora em São Paulo? 9.000 esse mês? E o mês passado? Cartório, hein? Aí você pega esse número aqui, ó. Deixa eu passar para você 2018. São Paulo, faz a conta para mim, produção. 298 dividido 298.500 dividido por 12 dá quanto? R$ 25.000 pessoas por mês. Alô? 25.000 pessoas. Alô? É ou não é para ficar atordoado? É para ficar atordoado. É ou não é para ficar tiririca da vida? É para ficar tiririca da vida. Por quê? Porque o alarme é tanto, mas tanto, que acontece em São Paulo para você ficar desesperado, em cemitério, quando você passa na frente, assim, na Vila Alpina. Essa imagem aí, tem a imagem ou não? É vídeo? É daquele cara que eu falei, é? Hã? Então, não tá Silvio naquele papel que eu recebi lá. É Silvio, é? Então vamos lá, sempre foi o Silvio. É Silvio do quê, você sabe? É o Silvão, hashtag Amigos do Leão. É o Silvão, amigo do Leão. Mostra o vídeo do Silvão para vocês. Atenção, 25.000 pessoas por mês morrem em São Paulo. Tem mês que é 30.000 e tem outro mês que é 15, que é 10. Que é... Entendeu como é que é o negócio? Em fevereiro morrem menos. Por que será, hein? Vamos ver. Vai, Silvão, mostra. O terror está no ar. Estou aqui no cemitério do Vila Alpina, em São Paulo. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Centenas e centenas de urnas aqui, ó, no cemitério do Vila Alpina, em São Paulo. Quem é que o cara vai enterrar com tudo isso aqui? Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa para você.
Quando Deus fez você no ventre da sua mãe, ele tirou a ideia da sua cabeça de morte. Tanto é que você vai pra lá, vai pra cá, faz tudo que você tem que fazer, você não pensa em morrer. Entendeu? Porque isso aí já é deixado por Deus. Então vem aqui, Você só faz mostrou tudo aí. na Já sua mostrou? vida. Já mostrou? Os túmbalos, vocês viram ali? Os caixão? É ou não é para meter terror? É ou não é para meter... Hã? É, não chama caixão. Tem um nome lá que eles gostam de chamar que é não sei o que horizontal, vertical. Não sei o que vertical. Você conversa mole para boi dormir, isso aí é filme do Zé do Caixão. Vou apelidar os caras aí de do Caixão e não sei o que, do Caixão, né? Vovô, tá louco? Hã? Túmulos pré-moldados. É igual aqueles cemitérios do Rio de Janeiro, as gavetas. Que São Paulo tem. Lá, ali em Alphaville, onde é o café, não sei o que ali, eles iam fazer um cemitério vertical, lembra? Que tem só o esqueleto. Agora, na verdade, quem virou defunto foi o próprio cemitério. Cemitério vertical, as gavetas. Imagina. Como é que ia fazer para enterrar o cara lá no andar? Ah, eu vou querer lá de cima, ficar mais perto do céu, né? Viram o terror aí ou não? O cara manda cavar 1000 buracos, aí passa o helicóptero da empresa assim, filma e põe primeira página, até no New York Times, a situação do Brasil. 25 morrem por ano, 25 mil pessoas por mês em São Paulo. Isso desde... E aí, como é que faz, minha gente? E aí você é vítima de pessoas que querem que o Bolsonaro saia, que querem culpar o Bolsonaro, que querem quebrar o Brasil para culpar o presidente... Não, esquece o Bolsonaro. O presidente da República. Enquanto tudo isso eles fazem, o juiz lá, o ministro, manda colocar o vídeo à disposição de uma reunião ministerial dentro do Palácio. Não precisa mais ter sede de governo do Brasil fechado, com contra-espionagem, com equipamentos para... Não precisa. De inimigo tem o ministro que vai na reunião, o ministro que desde o dia que entra começa a gravar, com que intenção, né? Conversas do WhatsApp, vai numa reunião com o presidente acha que está em território amigo e recebe fogo amigo, entre aspas, porque o ministro quis sair, aconselhado a sair para meter terror no presidente do Brasil e no povo brasileiro. No meio da pandemia, como disse o próprio ministro, não era hora de sair. E não era mesmo. E que agora não tem mais um holofote, começa a atacar Carla Zambelli. E aí, nessa conversa, vaza, inclusive, o presidente, que é o presidente do Brasil. Eles não sacam, é o presidente do Brasil reclamando que a segurança não está boa. Pode reclamar da Polícia Federal. Qual é o problema do cidadão brasileiro? Ele tem direito, além de ser presidente da República, é cidadão brasileiro. As pessoas, não, essa frase ele falou lá na reunião. Cara, se fossem gravar reuniões, é que eu sou um cara muito educado. Mas já fui acusado de cada barbaridade, e que acabou com a verdade vencendo. E que acabou com a mentira quebrando a cara. O capeta quebra a cara, ministro. E aí vão buscar de todo jeito. Folha de São Paulo dá aquela manchete ridícula. A revista Cruzoé, que eu gostava tanto, vira a casaca e começa a ser manipulada pela empresa que é dona dela e que deve haver, sim, atenção,
uma investigação sobre o lançamento, a publicação de notícias que manipulam a Bolsa de Valores. Fora, na imprensa, nos sites e lá dentro da Bolsa. E lá dentro das empresas. Tem que haver uma investigação. Tem gente ganhando muito dinheiro com a soltura de notícias desvirtuadas, fake news, ou mesmo verdadeiras sem hora de ser publicada, geralmente 2h30 da tarde. O site e a revista, geralmente 2h30 da tarde. A correria, movimento da Bolsa, despenca, sobe. Tem que haver uma investigação. Gente, a demissão de Nelson Tech é porque ele não é político. Ele trabalhava numa equipe cujo o cabeça da equipe queria trazer à luz o protocolo da Universidade Federal do Piauí ou do Ceará. Procurem para mim saber, por favor. E do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde um irmão, um amigo meu, né, o Biratã, foi salvo do Covid. Nenhum médico vai confirmar, porque eles não podem confirmar. Mas tem obrigação as autoridades de dizer: usou hidroxicloroquina com azitromicina e zinco. Usou o vermixitina. O vermixitina. Não custa R$10 a caixa. É uma dose só, é um comprimido só. E o ministro poderia muito bem se adequar a isso aí. Ah, mas a ciência fala isso. Tá bom, vamos adequar, vamos buscar a ciência. Mas busca a ciência na hidroxicloroquina, por favor. Não, simplesmente é deixada de lado porque, eu já expliquei aqui, porque salva vidas. Porque não vai prejudicar, não vai ser jogada na cara do presidente o alto número de mortalidade. E agora, os prefeitos e governadores que respondam pelas mortalidades, pela taxa de mortalidade, por cada morto em seu estado, em seu município. Em vez de deixar para o órgão supremo, que é o Ministério da Saúde, para o presidente da República, e junto dele, as secretarias de saúde, os governadores, junto dele, as secretarias municipais de saúde e todos os prefeitos? Não. Vamos retalhar. Já fui eleito em nome do homem mesmo, já mastigamos, vamos jogar o bagaço, porque nós queremos pôr gente lá, gente nossa. Não pode ser agora, porque se for agora é o Mourão que assume, tem que ser depois de novembro, porque daí o vice não pode assumir, ou assume só durante o processo, e depois entra o Rodrigo Maia como presidente do Brasil. Vocês estão enganando quem? A mãe de vocês, é? Nós estamos aqui de olho. O Irã acaba de fazer um teste de lançamento de mísseis. Um míssil militar com a ajuda da Rússia. O Irã dos ayatolás do Hezbollah, como chama aquela outra organização lá? Que está cheia aqui em Foz do Iguaçu. Gente com documento venezuelano dizendo que é venezuelano e com documento com autorização de entrar no Brasil falso, dado pelos governos anteriores ao Bolsonaro. Al-Qaeda. O Islã. O mundo corre perigo. O Brasil está numa ladeira sem freio,
e lá embaixo tem um muro recheado de dinamite. E as pessoas preocupadas em derrubar o presidente da República. Boa tarde a você, Brasil. TV Leão, estaremos juntos sempre, todo dia, se preciso for. Voltaremos normalmente, segunda-feira, às 8 horas da noite, na Rádio Leão. Segunda, às 8 horas da noite. Mas, com certeza, do jeito que está Brasília, do jeito que está o Brasil, do jeito que está o mundo, estaremos aqui quando justificar um fato, a qualquer momento, porque abençoado aquele que inventou isso aqui, né? Boa tarde para você, que Deus abençoe, que Jeová esteja protegendo a sua família, em nome do Jeovazinho. Simpático, né? Jeovazinho, Jesus. Você não é o Jaiminho? Ah, você não é o Júnior lá e tal? Jesus é o Jeovazinho, é o Júnior. Boa tarde, com todo respeito, meu pai. Boa tarde, Brasil.